Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Discussão na Câmara. Os vereadores Hery e Marcelo Koyenka voltaram no assunto sobre o reajuste do salário dos servidores. Na sessão também foram votados e aprovados 6 projetos. Operação Repartição. Justiça decreta que prisão de ex-prefeito e ex-assessores jurídicos de Urânia se torne preventiva, sem prazo definido. O que você gosta de dar de presente? Preparamos uma reportagem deliciosa que mostra que o chocolate é um dos preferidos. Está no topo da lista de lembrancinhas. Boa noite, já estamos no ar com o TVU Jornal. A gente abre o TVU Jornal com um aviso para você que não está com a carteira de vacinação em dia. Começou hoje e vai até sexta-feira a semana de vacinação contra a cachumba, que protege por meio aí da tríplice viral. Das 7 da manhã às 5 da tarde, o atendimento está sendo prestado em todas as unidades de saúde aqui do município. As doses são disponibilizadas gratuitamente pela rede pública e integram um calendário vacinal. É bom se cuidar, porque só neste ano a cidade já teve aí 105 casos da doença que pode causar infertilidade nos homens. E teve discussão na 11ª sessão da Câmara de Vereadores que aconteceu ontem. O debate foi entre Hery Ketwinkle e Marcelo Koyenka. Hery é líder de governo e Marcelo da oposição. A sessão teve início com pronunciamentos dos vereadores na tribuna. O primeiro a falar foi Mehed Meidão, que fez duras críticas ao trânsito na Rua Bahia, motivado pela morte recente de uma mulher de 61 anos que foi atropelada por um carro. Nós temos um corredor de morte em Votuporanga. É a Rua Bahia de Votuporanga. Ali você não consegue alugar uma casa, a maior parte das casas à venda acabaram com a Rua Bahia. A velocidade média, 90, 80, 90 por hora. Já o vereador Valentim Elcio Curti agradeceu aos secretários municipais por várias melhorias implantadas em Simonsen nos últimos meses. Ele também solicitou que os beneficiados do programa Frente de Trabalho recebam cestas básicas para auxiliar na renda. Conversando sobre esse projeto com os munícipes, eu notei que todos eles diziam o seguinte: mas nós precisávamos de uma cesta básica para complementar esse projeto. Porque, veja bem, já tem o Vale Alimentação, Vale Transporte. Com uma cesta básica, o arroz, o feijão e outras iguarias da cesta, evitava de que eles gastassem desse auxílio, e sim pudessem pagar água, pagar luz. E quando a sessão estava quase no fim, houve um debate acalorado entre o vereador Marcelo Koyenka e o líder de governo Hery Ketwinkle. Koyenka foi acusado de incoerência por ter votado contra um projeto de lei de reajuste de 4,69% aos servidores públicos municipais, mas a favor do mesmo projeto para os servidores da Câmara Municipal. Nas considerações finais, Koyenka justificou que votou de maneira diferente por engano e que o erro faz parte do aprendizado dele e de todos os vereadores de primeiro mandato. E nós nos confundimos, porque quando você não tem, como diz, naturalmente falando, igual eu te falei, não tem que, e realmente é a pura verdade. Nós confundimos, mas mesmo assim eu não votaria contra. E não é porque é aqui da Câmara, não, de forma alguma, porque nós sabemos que não vai adiantar, não ia adiantar, porque nós sabemos que é de costume a casa seguir o aumento dos servidores. O que nós estávamos brigando realmente, mas quem decide é a maioria, então a gente, como disse, foi contra e não é por fazer politicagem. Politicagem não é votar contra é discutir ideologias e não politicagem. Como resposta, Hery Ketwinkle fez duras críticas ao colega
e o acusou de votar projetos sem ler o teor das propostas. Isso aqui não é brincadeira com as pessoas, isso aqui não é brincadeira com os projetos que regulamentam o futuro de muitas pessoas. Digo porque quando você aprova um projeto de lei referente ao dissídio, você está decidindo o futuro dessas pessoas. Não pode comer com barriga. Isso aí é coisa de primariedade. Estamos aprendendo, mas temos comprometimento. Comeu barriga dentro da plenária. Isso aqui é local de votação, é local de seriedade, de respeito. Sessão acalorada, hein? Os vereadores também tiveram 6 projetos para votar ontem. Eram previstos 3, mas outros chegaram já próximo do horário da sessão e, como tinham urgência, acabaram sendo integrados na pauta do dia. 6 projetos de lei foram votados e aprovados. Entre as propostas, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Ali Hassan Ansa, o Dr. Ali, para a concessão de título de cidadão votuporanguense ao delegado titular da DISE, Antônio Marques do Nascimento. É o tipo do delegado que tem o perfil que eu tenho, ele tem sangue nos olhos, não se acovarda e ele vai para cima mesmo. Foi o cara que mais prendeu bandido aqui nessa cidade, principalmente traficante. Os vereadores também aprovaram um projeto de abertura de crédito adicional, sendo R$ 35 mil para a compra de um rolo compressor que será usado para melhorar o serviço de tapa-buraco em ruas e avenidas do município. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, você pode acompanhar a sessão na íntegra aqui na TV Unifev. E olha só essa história, uma mulher de 19 anos que mora em Araçatuba está sendo acusada por vizinhos e pelo ex-marido de maus tratos contra o filho do casal, além de ameaça contra ele. De acordo com denúncias, a mulher teria saído e deixado a criança sozinha em casa, que foi mordida por um cachorro. E em outra ocasião, estaria embriagada sozinha com o filho largado na casa. O caso agora está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. Já em Rio Preto, um pássaro deixou muita gente sem energia elétrica. Isso de vez em quando acontece aqui na região, né? Essa história quem conta pra gente é Lígia Ruiz, no Região em 1 Minuto. Olá, boa noite. Um taxista de Fernandópolis foi vítima de assalto na manhã de hoje, após realizar uma corrida até o bairro rural do Coqueiro. Segundo a própria vítima, um rapaz solicitou o deslocamento até a zona rural e no caminho anunciou o assalto, ameaçando com uma faca. O homem de 72 anos acabou parando o veículo e entregando ao bandido, que tomou rumo ignorado. O idoso conseguiu carona até Fernandópolis, onde registrou ocorrência policial. O taxista não sofreu nenhum ferimento e a polícia vai investigar o caso. Em Rio Preto, um pássaro que entrou em contato com um equipamento de sistema elétrico acabou deixando vários comércios e o terminal rodoviário da cidade sem energia elétrica por quase 1 hora. Segundo a assessoria de imprensa da Companhia Paulista de Força e Luz, a falta de energia durou cerca de 45 minutos, tendo sido resolvido sem causar transtornos. Durante o período, comerciantes ficaram sem acesso a computadores e telefones ligados à rede elétrica e o terminal rodoviário ficou sem iluminação. E ainda em Rio Preto, a Polícia Federal prendeu um casal em flagrante por suspeita de receber o auxílio de doença do Instituto Nacional do Seguro Social, indevidamente na manhã de hoje. Uma terceira pessoa também foi presa por ajudar o casal. De acordo com a polícia, ele se passava por deficiente físico e estava indo no prédio para renovar a perícia. Há 1 semana, a polícia recebeu a denúncia e começou a seguir os suspeitos. O casal contava com a ajuda de um homem que também foi preso. Os suspeitos vão prestar depoimento na delegacia da Polícia Federal. E essas são as notícias da nossa região dessa terça-feira. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Que história é essa, hein, Lígia? Até amanhã. E ainda falando da região, hoje teve mais novidades daquela operação repartição que foi deflagrada na quinta-feira e envolve o ex-prefeito de Urânia e alguns assessores. Na manhã dessa terça-feira, mais um mandado de prisão foi decretado. Um outro ex-assessor do RH foi preso em Urânia. A Justiça também decidiu que a prisão do ex-prefeito de Urânia e de 2 assessores jurídicos passassem de temporária, que eram de 5 dias, para preventiva de tempo indeterminado. A Operação Repartição investiga desvios de recursos públicos provenientes do governo federal. Na quinta-feira passada, o ex-prefeito de Urânia, Francisco Ayrton Sacaruza, e 2 assessores jurídicos foram presos. A Justiça quer saber onde foram parar os R$400 mil. A suspeita é de que 300 mil foram usados para pagar dívidas trabalhistas de 12 dos 400 funcionários da cidade.
Essa operação iniciou-se com a procura da Polícia Federal pelo atual prefeito, que trouxe algumas informações sobre alguns pagamentos que foram realizados no último dia do ano de 2016, apresentando suspeitas de que os pagamentos teriam sido feitos para alguns servidores específicos que foram beneficiados por serem ligados ao ex-prefeito. E aí, a partir da análise de documentação, nós verificamos que realmente o pagamento não deveria ser feito, foram pagamentos indevidos e ilegais. Semana passada, além dos mandados de prisão temporária, foram cumpridos 10 mandados de condução coercitiva e 7 mandados de busca e apreensão em Urânia, Jales e Votuporanga. Entre os materiais apreendidos estão documentos, pouco mais de R$3.000, dólares, um notebook e aparelhos celulares. Além dos R$300 mil pago em verbas rescisórias trabalhistas suspeitas, também estão sendo investigados mais de R$100 mil em pagamentos a fornecedores, que também ocorreram em 31 de dezembro. E a equipe da DISE apreendeu hoje um homem de 26 anos no bairro Pozo Bom, suspeito de tráfico de drogas. Conforme informações colhidas pela reportagem, com ele foram apreendidos 17 porções de maconha, dinheiro e material para embalar o entorpecente, além de um aparelho de celular. Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani do Oeste. E você gosta de ganhar chocolate de presente? Já presenteou alguém com essa delícia? Uma pesquisa revelou que esse é um dos preferidos quando assuntos são lembrancinhas de aniversário, Dia das Mães. A gente foi saber se aqui também acontece assim e você já vai saber, não saia daí. Ponte Gestal vai arrecadar alimentos para a Santa Casa de Votuporanga. O município faz uma festa em comemoração ao aniversário da cidade. No domingo, a entrada para o show da dupla Israel e Rodolfo é 1 quilo de alimento não perecível que será entregue à instituição. O hospital solicita que a população da região que for para lá colabore com feijão, açúcar, café, fubá, chamate, extrato de tomate e até chocolate em pó, que são utilizados diariamente nas refeições oferecidas. No ano passado, mais de 1.200 pessoas lá de Ponte Gestal receberam atendimento aqui na Santa Casa. E hoje à tarde o tempo parecia que ia mudar, né? Só que enganou todo mundo, nada de chuva, fez sim muito calor. Só que tudo indica que, enfim, vem novidade por aí. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. As condições de tempo continuarão estáveis, ou seja, sol entre nuvens e sem previsão de chuva na maior parte do estado de São Paulo. Amanhã na capital o dia deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã e com previsão de chuva para a tarde e para a noite. A mínima prevista é de 19 e a máxima pode chegar nos 31 graus. E em Rio Preto, o sol deve aparecer com aumento de nuvens na parte da manhã. A previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite também. As temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. E aqui em Votuporanga, a possibilidade de chuva é de 60%. Então é bom nos prepararmos para a chuva. O sol deve aparecer com algumas nuvens na parte da manhã e tem possibilidade de chuva para o resto do dia. Os termômetros vão de 20 a 33 graus. Uma ótima noite, até amanhã. Boa noite, Naí. E agora uma notícia nada boa para o bolso. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Rufino, afirmou hoje que a tendência é que a bandeira tarifária siga vermelha até novembro. Isso implica uma cobrança extra nas contas de luz de pelo menos R$ 3,00 a cada 100 kW de energia consumidos. Na semana passada, a agência anunciou que a bandeira tarifária, que estava amarela em março, passaria para vermelha no dia 1º de abril. Isso por conta da falta de chuvas que vem comprometendo a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. Vamos falar de coisa boa agora. Você está preparado para ver a nossa próxima reportagem? Tem certeza? Ela vai aguçar os seus desejos, hein? Se você é convidado para ir numa festa de aniversário e não sabe o que dá para o seu amigo, o que você compra? Para o Natal, quer presentear todo mundo? Qual lembrancinha você procura? O chocolate é a opção que o pessoal mais usa para essas perguntas, o que reforça que ele não é só lembrado nessa época agora de Páscoa. Doce, amargo, com recheio ou não, afinal, quem não gosta de chocolate? Um presente desse é daquele que não tem erro, é conquistar realmente a pessoa pelo paladar. E pode ser pai, mãe, tio, tia, avó, namorada, amigo. Chocolate é um presente assim, que raramente a pessoa não vai gostar.
Ainda tem quem não goste, mas a maioria ama. Realmente um presente para todas as datas. Uma pesquisa da Associação das Indústrias de Chocolate revelou que essa delícia aí que dá água na boca é queridinha quando o assunto é presente na Páscoa, claro, aniversário, Dia dos Namorados, Natal e Dia das Crianças. Talvez tanta preferência assim pode ser porque esse tablete aqui vai além da praticidade. O ato de presentear é um vínculo com as pessoas que nós amamos. E o sabor doce no nosso paladar, ele nos remete a essa sensação gostosa, essa sensação de aconchego, de carinho. É um sabor irresistível. Qualquer momento, né? Isso aí, você vê, eu estava levando salva de Páscoa, eu voltei para pegar uma barra porque esse é para comer agora, para ficar com vontade não. E já sabendo que o ponto fraco do brasileiro é o chocolate, a indústria tenta também conquistar pelo visual. É só você entrar em uma chocolateria que dá vontade de levar tudo, tanto porque é saboroso, quanto porque é muito bonito. Sabe aquela embalagem que você fica com dó de jogar fora? Pois é, eles estão de olho para garantir essa e outras novidades para os clientes. Inovação de produtos, embalagens, também a gente tem outros itens agregados ao mix, né? Que é o caso do café. Hoje nós temos fondue que faz na loja, temos sorvete. E essas novidades têm agradado o consumidor, viu? Quem vem em busca de levar doce e alegria para o pessoal de casa. Tem que levar chocolate, as crianças ficam esperando, né? Essa reportagem realmente foi uma delícia fazer. E olha só, o chocolate é uma das engrenagens da máquina da economia. Para a Páscoa, por exemplo, foram produzidas mais de 14 mil toneladas de chocolate, o equivalente aí a 58 milhões de ovos e outros produtos relacionados. O Brasil é o 5º maior consumidor de chocolate do mundo. E a seguir vamos falar da chapa Dilma Temer. O TSE deu mais prazo para defesas e suspendeu o julgamento que estava previsto para ser hoje. E no próximo bloco também tem esporte. A gente volta em instantes. O relator da proposta de reforma política na Câmara, o deputado Vicente Cândido, do PT paulista, informou hoje que desistiu de incluir no parecer a tipificação do crime de Caixa 2, que é aquele dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral. Ontem, o deputado havia informado que o dispositivo estaria no relatório com pena de 2 a 4 anos de prisão. O relatório de Vicente Cândido foi apresentado nesta terça à comissão especial que discute o tema. E ainda falando de política, os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por unanimidade hoje reabrir a etapa de coleta de provas, autorizar depoimentos de novas testemunhas e conceder prazo adicional de 5 dias para as alegações finais das defesas. Com isso, após 1 hora e 45 minutos de sessão, o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer foi suspenso e poderá ser retomado somente em maio. Gilmar Mendes, presidente do TSE, comentou a decisão. Então, em geral, o tribunal faz um juízo de ponderação, levando em conta várias variáveis, a complexidade do tema, a relevância da imputação, da acusação, e faz uma análise tendo em vista toda a complexidade. Certamente, a partir de amanhã, nós vamos começar essa discussão com todas as suas implicações. Até agora, na verdade, só o juiz relator se debruçou sobre o tema em toda a sua profundidade. Agora é que o tribunal passa a fazer uma análise mais cuidadosa de todo o tema com todas as suas implicações. Não, isto terá que ser analisado tendo em vista a realidade. Certamente, todos se apressam. Em geral, não há pedido de vista a perder de vista, né? Mas nós estamos falando de um relatório de 1.086 páginas. Nós estamos falando de um processo com milhares, dezenas de milhares de páginas. Portanto, nós estamos falando de um processo complexo. O julgamento é motivado por uma ação implantada em 2014 e que foi pedida pelo Diretório Nacional do PSDB e também pela coligação Muda Brasil, encabeçada na última eleição presidencial pelo senador Aécio Neves e pelo atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Na ação, o PSDB acusou a chapa Dilma Temer de ter cometido abuso de poder político e econômico e de ter recebido dinheiro de propina do esquema de corrupção que atuava na Petrobras, investigado aí pela Operação Lava Jato. Atualmente, o PSDB integra o governo Temer, no qual detém 4 ministérios.
E aí, galera do Futeblog, hoje é terça-feira e a gente segue com as notícias do futebol. Começamos falando aí do Clube Atlético Votuporanguense, tem jogo sexta-feira contra a equipe do 15 de Piracicaba. Precisa da vitória para continuar na fuga contra a Degola. O CAV tem um problema aí extracampo, né? O Mojimirim segue na justiça, fez a denúncia contra a equipe do CAV, né? Já que existe aí uma suspeita de suborno por parte de um funcionário do CAV para com o jogador Marcelinho, que jogou aqui em Votuporanga. Então segue aí na justiça, a gente espera sinceramente que isso seja resolvido da melhor forma possível. Enquanto isso, o CAV fez hoje academia pela manhã, fez um mini jogo na parte da tarde, se preparando para o jogo de sexta-feira, que é o que interessa. Agora a gente fala um pouco do mercado do futebol. Corinthians e Palmeiras estão aí brigando pelo Valdívia do Internacional, envolvendo aí uma troca entre o Giovanni Augusto e o Valdívia. Eu acho que seria bom para as duas partes. O problema é que o Giovanni Augusto não quer ir para o Inter. O Corinthians então estuda alguma outra possibilidade, algum outro nome para ceder para o Internacional. Um presidente do Corinthians ligou para o presidente do Palmeiras, porque o Palmeiras também tem interesse no jogador. Então fica aí essa briga realmente aí de bastidores. Agora no campo mesmo, o próprio Eduardo Batista, que é técnico do Palmeiras, não faz muita questão de jogador. Disse que para essa posição o Palmeiras tem muitos atletas. É bem verdade que o elenco do Palmeiras é bem mais qualificado e enxuto do que o do Corinthians. Então fica-se aí essa briga. O grande destaque dessa terça-feira vai para o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia. Hoje, ponto facultativo em Chapecó, uma festa durante todo o dia. A torcida de Chapecó recebeu muito bem a equipe do Atlético Nacional, não poderia ser diferente. Então a gente vê muito bacana mesmo essa festa, né? O dia todo, essa confraternização. Então uma história bem legal também, interessante. Uma moradora de Chapecó, ela é colombiana de Medellín, só que ela mora já há um tempo em Chapecó por conta de trabalho, né, do seu trabalho. E a Verônica Urbi, né, ela tá hoje em Chapecó, logicamente que vai assistir o jogo. Então eu acho que o jogo de hoje, muito mais do que o resultado, né, do que o jogo em si, vale a festa, vale essa confraternização, né, das torcidas, né, principalmente essa ligação que existe hoje entre Brasil e Colômbia por conta do que aconteceu com o time da Chapecoense. Mas hoje tem um jogo bem bacana também. Lógico que a gente vai torcer para a Chapecoense, mas é o que menos importa. E é como eu sempre digo, gente, não é só futebol, tá certo? Grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Até amanhã, Jefferson. Daqui a pouco, 7h30 da noite, você acompanha a 11ª sessão da Câmara de Vereadores aqui na TV Unifev. Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá!